Tão logo foi nomeado pelo Papa Francisco para ocupar o cargo de arcebispo da Arquidiocese de Mariana, após renúncia de Dom Geraldo, Dom Ayrton fez um pronunciamento à imprensa. O vídeo, divulgado pela Arquidiocese Metropolitana de Campinas, em São Paulo, tem aproximadamente 8 minutos. Logo no início, Dom Ayrton fala sobre o pedido de renúncia feito por Dom Geraldo. A Arquidiocese de Mariana estava já esperando, porque o arcebispo de lá, Dom Geraldo Lírio Rocha, havia pediu a sua renúncia. Completou 75 anos, pede a renúncia do ofício e o Papa, então, nomeia um sucessor. Isso já tem algum tempo, 1 ano e meio mais ou menos, que ele fez o pedido. E de lá para cá, então, a Santa Sé trabalha para escolher um novo arcebispo para aquela igreja. Uma coisa que é importante lembrar, o bispo que está numa diocese, ele está até enquanto a igreja precisa naquele local. Se a igreja precisa num outro local, vai certamente conversar com o bispo e dizer, olha, precisamos que o senhor vá para tal lugar. A gente não vai dizer que não vai, porque se está a serviço, é preciso de fato estar a serviço, né, daquilo que a igreja precisa no Brasil e no mundo. Para dizer que tem uma coisa muito interessante, existe um bispo brasileiro que viveu aqui no Brasil, mas é religioso e trabalhou muito na África. Hoje ele é bispo da Diocese de Pemba, em Moçambique, e é um brasileiro. Claro que lá se fala português, tem as línguas nativas, mas se fala português. Mas para dizer que o bispo está à disposição da igreja no mundo, onde for preciso. Minas Gerais é o segundo maior estado do Brasil em número de dioceses, ficando atrás apenas de São Paulo. Dom Ayrton explicou sobre a escolha do Papa Francisco e fez um balanço sobre a presença dele por 6 anos à frente da Diocese de Campinas. O primeiro estado é São Paulo, com 43 dioceses. E Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, tem, com o Espírito Santo, que são os dois que formam um regional da CNBB, Minas Gerais e Espírito Santo, formam então um conjunto de 32 dioceses. Ou seja, no país é o segundo. Depois os outros têm 15, 16, 8 dioceses e assim por diante. Mas São Paulo e Minas são os dois estados maiores para a organização da igreja no Brasil. Então, surgiu essa necessidade de que alguém ocupasse, fosse sucessor do arcebispo de Mariana, que completou o seu período, 75 anos. E aí é a critério do Santo Padre isso. Daqui do Brasil se fazem as indicações, orientações, solicitações e tal. E lá em Roma, a Congregação dos Bispos prepara uma terna, ou seja, 3 nomes possíveis, candidatos para tal igreja, no caso para Mariana. E coloca na mesa do Papa. E o Papa, então, olha os 3, claro, tem lá as suas informações, o seu conhecimento sobre cada um dos candidatos. Se não tem, vai atrás, evidentemente, e escolhe um. E, dessa vez, tocou a mim ser escolhido para a Arquidiocese de Mariana. Nesses 6 anos, eu acho que eu não diria dizer, bom, fiz o que era preciso, estou tranquilo, cumpri a minha obrigação. Para nós é assim, fizemos aquilo que foi possível fazer e aquilo que o tempo permitiu que fizéssemos e que Deus permitiu que fizéssemos. Porque a vida continua. Essa igreja é uma igreja viva, que pulsa, que tem energia, e uma outra igreja no país, com características diferentes, com situações diferenciadas, mas também é a mesma igreja católica que está presente. Então, ou aqui, ou em outro lugar, o trabalho continua. O anúncio sobre a mudança para Mariana foi feito na Semana Santa, mas ainda não podia vir a público. Durante este período, Dom Ayrton disse que ficou em oração e agradecido pela nova oportunidade. Eu fiquei sabendo, por informação da Anunciatura, já na Semana Santa passada, na terça-feira da Semana Santa. E de lá para cá, rezar, esperar, né, e assimilar um pouco isso tudo. Se a igreja pede que eu vá,
em qualquer lugar que seja, não importa a circunstância, local e situação, eu estou lá. Eu preciso que eu vá lá. Então, a sensação é de que, primeiro, de agradecimento a Deus e aquilo que a igreja vai fazendo, porque por que fui eu escolhido? Você começa a fazer o caminho, no final das contas, o Papa tinha 3 nomes diante dele. O que levou o Santo Padre a escolher o meu nome e não outro? Entende? Então, acho que isso a gente tem que ter um sentimento de agradecimento, né? De não ser preterido. Não é que os outros foram preteridos, mas chegou a minha vez. Então, o Papa me escolheu ali naquele momento. A outra questão é de que a perspectiva, né, para o futuro, primeiro, me colocar a serviço daquela igreja mariana, que é a 6ª diocese do Brasil. A diocese é de 1745. Quer dizer, não é uma igreja que está começando, é 2 vezes mais antiga do que Campinas. 2 vezes mais antiga, é uma igreja que tem mais de 200 anos. Né? Então, veja, tem uma história. E, como todos sabem, a região, as cidades históricas de Minas, aquela região do estado de Minas é uma região muito rica na memória histórica, no patrimônio histórico e vamos dizer assim, na vida católica mesmo, propriamente ali, é muito intensa. Então, eu sou agradecido e espero poder servir a contento, servir à altura daquela igreja que me aguarda agora como arcebispo lá.